Olá a todos, eu sou o Herbert Gonçalves para o site Blender Web e este então é o nosso 8º vídeo do nosso curso básico, onde nós estaremos falando então sobre alguns recursos da janela de propriedades e posteriormente então você terá uma complementação deste curso a partir então de outras séries de vídeo que nós estaremos fazendo, tais como fundamentos de modelagem no Blender, introdução ao uso de texturas e materiais e os nossos guias de utilização, onde nós abordaremos então o essencial acerca de vários temas, iniciando então pelo uso da câmera. De tal forma que eu acredito que este conteúdo que nós vimos até agora, mas o que você verá no vídeo de hoje, será suficiente então para você acompanhar os nossos tutoriais mais avançados e iniciar então nos seus primeiros projetos 3D. Na realidade então as opções da janela de propriedades elas se modificam então de acordo com o elemento selecionado na 3D View, o que tornaria então este tutorial muito extenso e monótono. Então nós vamos ter apenas uma visão bem superficial mesmo, beleza? Aqui eu vou estar então ampliando a área da janela de propriedades para que você possa então visualizar melhor. Bem, no header então da janela de propriedades nós temos diversos painéis. Você pode acessar cada um deles então clicando com o botão esquerdo do mouse. O primeiro painel, que é o painel render, nós já vimos alguma coisa sobre este painel quando nós abordamos então o assunto de animação. O segundo painel, o ESCENE, nós não estaremos vendo nada agora. O terceiro painel então é o painel Word. Lembrando que quando você posiciona então o cursor do mouse sobre cada painel, então você tem uma pop-up com o nome do painel. O outro painel seria o Object. Outros constraints, você verá bastante sobre este painel aqui nas aulas de animação com o Thiago da Hora. O outro painel então, que é o painel de modificadores, nós estaremos vendo a maioria então das funções dos modificadores quando nós estivermos então no nosso curso básico de fundamentos de modelagem. Object Data. Outro seria então o painel de materiais, texturas, partículas e física. Bem, aqui nós vamos ver um pouco então sobre o painel de material e o painel de texturas. Beleza? Iniciando então pelos materiais. Bem pessoal, como eu disse então, nós vamos estar abordando o assunto materiais então em um vídeo isolado. Então a ideia aqui é apenas dar uma base para que você compreenda então o que vem a ser um material e qual a importância dele então dentro do contexto do Blender. Bem, observe que a cena padrão do Blender possui então um objeto cubo que exibe então uma cor acinzentada. Esta é a maneira então que seus olhos interpretam a luz refletida em uma superfície. Se não há luz, então você não enxergaria nada. Logo, o Blender também, como nós sabemos, ele adiciona então uma lâmpada na cena. Cada objeto que você adicionar então a essa cena, ele também vai ser visto como cinza, porque ainda não existe nenhum material então associado a este objeto. Quando você adiciona então um material a um objeto, você adiciona propriedades a ele. E essas propriedades então elas podem ser modificadas as suas diversas configurações através então do painel de materiais na janela de propriedades. As propriedades então de uma superfície e o ângulo de luz incidente determinam o quanto de luz desta luz incidente então será refletida. E isso interfere então diretamente na sua interpretação. Afinal, nós sabemos que uma superfície como o concreto, por exemplo, ela apresenta uma capacidade reflexiva infinitamente então menor do que um espelho. Quando você altera então as propriedades de um material, você altera a relação então deste objeto para com então a luz e consequentemente então você modifica a sua aparência. Desta maneira então poderia ocorrer o seguinte: você poderia estar trabalhando com este cubo na sua cena e digamos que você diminuísse então a sua espessura, nós teríamos então algo parecido com uma janela, por exemplo, de vidro. Ao inserir então um material neste elemento, você poderia modificar as suas configurações a partir da janela de propriedades, de forma então que este material se tornasse transparente, assim como o vidro. Beleza? Também poderia modificar essas configurações do material para ele ficar reflexivo como metal. E esses tipos de configuração então nós estaremos vendo
num outro vídeo. Agora nós só veremos então como adicionar um material. Para tanto, nós então selecionamos o objeto, você clica então em New, vai aparecer então as opções de configuração. Você observa que são diversas. Existem ainda alguns painéis aqui que estão, no caso, não estão expandidos, mas são bastante opções que você tem então para poder estar trabalhando com o material. Aqui nós vamos ver então como modificar a cor de um material. Você pode clicar então com o botão esquerdo do mouse neste campo Diffuse, vai abrir esta caixa então, esse seletor de cores. Você então clica com o botão esquerdo do mouse, vai movendo até você encontrar então a cor desejada. Você também poderá estar trabalhando aqui diretamente então com os códigos em RGB. Bem, aqui você observa então que nós estamos tendo uma prévia a partir então de uma esfera. Você vai poder estar selecionando esta primeira opção, vai ficar como um plano então que é mais próximo da realidade então em relação ao objeto que nós temos em cena. Esta cor difusa então que nós modificamos é a cor então global do objeto, a cor que engloba todo o elemento. E onde nós temos em especular então seria este brilho que você vê então aparecendo, ou seja, este ponto de luz, essa reflexão que aparece no nosso objeto. Você modificaria ela então da mesma maneira que você modificou então a cor difusa. Além então deste tipo de prévia, você poderia estar optando por outros objetos então que também serviriam para você poder estar trabalhando de uma maneira mais precisa. E como eu disse então, você teria diversas outras opções então de configuração em relação aos materiais, mas nós estaremos vendo então numa aula específica. Bem, agora nós vamos começar a falar então um pouco sobre texturas. Bem, as texturas são então indispensáveis no ambiente de qualquer aplicação gráfica, seja ela 3D ou 2D. No Blender, por exemplo, nós podemos estar trabalhando com animações, onde existe então a necessidade da elaboração de cenários, com fotorrealismo, com games. Agora imagine se você pudesse apenas modificar a cor, transparência e reflexão dos elementos. Seria algo muito distante então da realidade. E é justamente aí que entram então as texturas, possibilitando que você possa simular então os mais diferentes tipos então de superfície. Nós teremos vídeos específicos sobre as opções então do painel de texturas, e no nosso site já está disponível então tutoriais de texturização de personagem com o Everton BGE, de armas com o DK, e no mês de abril nós teremos também um tutorial de modelagem e texturização de cenários externos com DK, e teremos então o módulo 1 do tutorial de texturização de cenários internos com Diogo Kings, tutorial este então que está com previsão de 9 horas de duração. Bem, para aplicar então uma textura a um elemento, você deve passar ao modo de edição. Estando no modo de edição então, você poderá pressionar a tecla U no teclado, vai abrir então a opção VMapping. Aqui você tem diversas opções. A primeira delas então seria um wrap. Você clica nela, em seguida você vai então no Screen Choice Layout e opta então por o V-Editing. Nós iremos abrir então a nossa interface para trabalhar diretamente com as texturas. No header desta janela então você clica em Image e Open Image. Nós vamos localizar aqui então alguma textura. Nós vamos abrir então esta área então em amarelo. Você pode estar utilizando as mesmas teclas de atalho que você utilizaria para um objeto, seja S para escalonar, G para mover. E aqui ao lado nós temos então uma 3D View. Nós estamos aqui no modo sólido, vamos passar então para o modo de textura e vamos passar para o Object Mode. Vamos aqui posicionar melhor a nossa lâmpada. E aqui, como você observa então, eu vou estar voltando aqui ao default.
E como você pode observar então, a textura ela foi então inserida no nosso elemento. Como vocês viram então, quando nós apertamos a tecla U no teclado, existem diversos diversos tipos então de projeção, então da UV que você poderá estar utilizando. E isso nós veremos então, como eu disse anteriormente, em um vídeo específico. Bem pessoal, por hoje era isso que nós tínhamos então. Eu espero que este curso básico tenha sido de ajuda para vocês. Qualquer dúvida vocês podem estar postando então no nosso fórum. E a gente se vê então nos próximos tutoriais. Um grande abraço a todos e até lá.